Olá, todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual da simplicidade. E outra palavra para isso é a frugalidade. A simplicidade traz a ideia de viver com menos e aprender a viver com menos dinheiro. A ideia é desistir de algumas coisas, abandonar algumas coisas na vida para nós focalizarmos mais em Deus e entender que possessões materiais realmente não nos tornam mais felizes. Na verdade, elas podem nos prender à terra em vez de nos libertar para pensar em nossas vidas espirituais e nos tornarmos pessoas mais espirituais. Especialmente nós precisamos lutar contra a ideia da ganância em nossa vida. A abundância de possessões em nossas vidas não nos dá a alegria verdadeira. E tudo isso cai debaixo da categoria da simplicidade. Nós facilmente poderíamos colocar essa disciplina espiritual sob a ideia de depender de Deus. E muitas pessoas de fato a colocam, mas eu a considero debaixo da categoria da interdependência com outros, porque eu acho que à medida em que a gente simplifica a nossa vida, uma grande motivação para fazer isso é ajudar outras pessoas, ser capaz de dar mais para a igreja e de devolver mais para Deus. Quanto menos nós gastarmos conosco mesmo, mais teremos para dar para os outros. E toda a ideia de por trás de ter compaixão e ajudar outras pessoas cai nessa categoria. Simplificar nossa vida para que a gente possa nos focalizar nos outros. Bem, talvez simplificar nosso tempo, nossa agenda, mas especialmente simplificar nossas finanças, para que a gente tenha mais dinheiro para fazer o bem para outras pessoas. Provérbios 30, no versículo 8 e 9, fala o seguinte: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios fala aqui diretamente sobre termos uma vida simples, que a gente não seja nem pobre nem rico, só me dê o meu pão diário, me dê aquilo que eu preciso para viver uma vida simples, para que eu não me torne muito rico e pense, eu não preciso de Deus, ou então muito pobre e venha roubar e assim desonre o nome de Deus. Em outras palavras, viver uma vida simples, onde nossas necessidades são supridas, mas nada mais do que isso. Que a gente não se torne extravagante. Um autor diz o seguinte: se você observar cuidadosamente, você vai ver uma coisa e apenas uma coisa que nos traz a infelicidade. E o nome dessa coisa é estar preso a alguma coisa. E o que é estar preso a alguma coisa? É um estado emocional de nos apegar a alguma coisa com a crença de que sem essa coisa ou sem essa pessoa nós não podemos ser felizes. Estar preso a alguma coisa, de fato, prendem nosso coração ao mundo e, na verdade, nos impedem de sermos felizes. E simplicidade nos ensina como nos livrar dessas coisas, para que a gente possa dar nossos corações verdadeiramente para Deus. Eu não sei quem disse isso, mas eu gosto desse ditado que diz que o sonho americano talvez seja o seu pior pesadelo, porque quanto mais a gente obtém coisas e quanto mais a gente se liga a essas coisas, isso não deixa espaço na nossa vida para Deus. Richard Foster diz que simplicidade é liberdade. E estar ligado às coisas traz prisão. Simplicidade traz alegria. E estar ligado às coisas traz ansiedade e medo. Então, simplicidade é algo em nossas vidas, é uma disciplina espiritual que deveria ser praticada. Quando a gente decide viver uma vida simples, a gente toma uma decisão consciência de cortar a maneira como a gente vive e de nos livrar das coisas às quais nós somos presos e dos excessos. Simplificar a nossa vida e jogar fora o excesso, a duplicidade da vida. Quando a gente decide essas coisas, a gente entende que a gente deve depender de Deus e também ajudar outras pessoas e que isso é suficiente para nós. Jesus nos ensinou muito sobre uma vida simples. Ele também ensinou contra a ganância, contra o materialismo, e ele também viveu uma vida que foi muito simples. Ele orava, Deus nos dê a nossa comida diária, o suficiente para nós vivermos hoje. Essa foi a vida que ele viveu. Jesus ensinou que se alguém quiser nos processar e nos tirar a túnica, que é para a gente deixar eles levarem a capa também. Ele ensinou que quando a gente for ler o que Paulo ensinou em Atos capítulo 20,
Lucas registrou em Atos 20 que é melhor dar do que receber. E a gente vê isso na vida de Jesus. Ele viveu uma vida muito simples. Ele poderia ter sido rei do mundo. Ele poderia ter tido tudo. Mas em vez disso, ele decidiu se tornar pobre e viver uma vida simples nessa vida. E ele dá esse exemplo para todos nós. E se Jesus viesse aos Estados Unidos hoje em dia e olhasse como nós vivemos hoje em dia, ele estaria feliz ao ver a maneira como nós estamos vivendo? Ou ele estaria feliz se nós tomássemos a decisão de simplificar nossa vida e sermos mais frugais na maneira como vivemos nossa vida? Jesus ensinou sobre simplicidade, sobre tesouros, onde armazenar nossos tesouros em Mateus 6, no Sermão da Montanha, do 19 até o 21. E ele fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a gente tem muitas, se a gente tiver muitas coisas aqui, a gente tende a colocar nosso coração nessas coisas. Mas nós estamos acumulando tesouros no céu. É ali onde de fato importa. Se a gente estiver colocando nosso tesouro aqui nessa terra, então nosso foco se torna aqui essa terra. Se a gente colocar nosso tesouro no céu, então nosso foco vai estar lá no céu. Jesus ensina sobre isso em muitos outros lugares. Você vê em histórias que ele contou às pessoas, em suas interações com as pessoas. Lucas fala bastante sobre possessões e sobre se livrar de coisas, sobre a necessidade de nós termos vida simples. A gente vê isso muito aqui no Evangelho de Lucas. E aqui no capítulo 12, no versículo 16, a história de um homem tolo. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando a gente olha para essa parábola aqui do homem tolo, que queria construir celeiros maiores, isso daqui deve nos lembrar de nossa cultura nos Estados Unidos, onde tendemos a colecionar coisa atrás de coisa. A gente até tem toda uma indústria que sobrevive porque as pessoas gostam de guardar coisas. A indústria do armazenamento. Tem até uma série na televisão que fala sobre isso. Americanos gastam milhões de dólares todo ano só com custos de armazenamento, guardando coisas. Um em cada 11 casas americanas tem um quarto de armazenamento. O que é um quarto de armazenamento? É como se fosse um celeiro, para que nossa casa possa ter todo tipo de besteira ou de coisas. E a gente compra casas maiores para ter mais espaço para guardar coisas. E nessa história aqui, Jesus fala sobre esse homem que a felicidade não vem das possessões que nós temos. Em vez disso, ela vem de termos um relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 18, no versículo 16, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Claro, a gente sabe que esse homem foi embora triste. O que Jesus está dizendo aqui é: simplifique sua vida. Se você quer fazer, se você quer saber o que falta ainda, então é isso, simplifique sua vida. Se livre das suas possessões, dê as suas coisas para os pobres. Bem,
Se a gente fizesse a mesma pergunta para Jesus, quantos de nós receberíamos a mesma resposta de Jesus? Simplifique sua vida. Simplicidade de vida liberta nossa mente, nossos corações, nos mantém livres da necessidade de estarmos ligados às coisas que nós temos. No versículo 23 aqui, então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Bem, eu não estou dizendo que não é possível ter coisas e ser um discípulo, mas essas coisas podem ficar no nosso caminho até Jesus. Em Lucas 6:24, Jesus diz, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Em Lucas 12, versículo 15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus ele fala vez após vez sobre nós simplificarmos nossa vida, nos livrar de coisas, de possessões. Simplicidade é uma disciplina espiritual onde Jesus nos ensina ao longo de todo o seu ministério. Estamos aprendendo a simplificar nossa vida. Você já pensou sobre isso? Simplificar a sua vida, seja a sua agenda, seu tempo, mas especialmente suas finanças, para que nós não estejamos presos às coisas desse mundo por meio das nossas coisas aqui. Isso não significa que nós precisamos andar por aí só com uma roupa ou com buracos nos nossos sapatos. Jesus não está dizendo isso, mas ele está dizendo e nos desafiando que se nós encontrarmos nossa felicidade em obter coisas, uma coisa atrás da outra, então a gente precisa repensar isso. O que é simplicidade? Eu gosto de dizer que simplicidade é simplesmente aprender a viver com menos, para que outros possam ter alguma coisa. Ou simplicidade é aprender a viver com menos, para que a gente possa aprender a depender de Deus. Como simplificamos nossa vida? Uma maneira é que a gente pode ver qualquer coisa que complica a nossa vida desnecessariamente, que torna a nossa vida complexa. E a gente pode pegar essas coisas e tirá-las da nossa vida. Qualquer coisa que tire a ansiedade ou preocupação em nossa vida. Se livre dessas coisas. Talvez haja coisas pode, que você pode gostar de fazer, mas você não tem dinheiro para fazer. Se você não tem dinheiro para fazer, então isso vai te dar ansiedade. Se livre dessas coisas. Precisamos ser bons administradores das finanças que Deus nos deu, para que não somente cuidemos de nós mesmos, mas cuidemos de outras pessoas também. A gente simplifica a nossa vida quando a gente decide não comprar coisas por impulso ou só por um desejo momentâneo, não comprar coisas usando crédito. Se você quer alguma coisa, economize até que você tenha dinheiro para comprar. Resista ao impulso de comprar coisas por impulso, e isso vai nos ajudar a simplificar nossas vidas. Determine a diferença entre as coisas que você precisa e aquelas coisas que você deseja, porque frequentemente as coisas que a gente deseja não são coisas que a gente precisa de verdade, e a gente precisa saber a diferença entre os dois. Se você acha que alguma coisa é uma emergência, realmente é uma emergência, você consegue viver sem aquilo ou não. E bem, aprenda a viver com menos coisas. Aprenda a obter a alegria de dar aos outros. Como Jesus disse, é melhor dar do que receber. Seja parte de uma comunidade e entenda a influência do exemplo que você tem nessa comunidade. Entenda que existem pessoas no mundo que não têm nada com o qual viver. E parte do que nós podemos fazer é sacrificar um pouco, viver com menos para que outras pessoas possam ter alguma coisa. Existe, de fato, alegria em doar coisas, em abandonar coisas. Existe alegria em viver uma vida simples. Simplicidade faz com que a gente viva com menos estresse, com menos ansiedade. A alegria não é encontrada no montante de coisas que temos, mas é encontrada no nosso relacionamento com Cristo e também em ajudar outras pessoas. Então eu quero encorajar você a abraçar essa disciplina da simplicidade e decidir que você vai viver uma vida simples para que outros possam ter benefício
das coisas que você puder dar a eles, e você aprenda a ter a alegria de simplesmente depender de Deus.